Olá, boa tarde para você, 12h51. Será enterrado hoje, na capital paulista, o corpo de Adriana Araújo, de 39 anos, que morreu num acidente com o bondinho da Estrada de Ferro Campos do Jordão na noite do último sábado. Ela estava grávida e a criança também não resistiu. Em Pindamonhangaba foi enterrado neste domingo o corpo da guia turística Sônia Maria de Oliveira, de 47 anos, que também morreu no acidente. No dia seguinte ao acidente, foi possível ver o trem que bateu em um barranco depois de sair dos trilhos. Militares do Batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba fizeram o reconhecimento do local. Na manhã deste domingo, o corpo da guia turística Sônia Maria de Oliveira, de 47 anos, foi velado em Pindamonhangaba. Abalado, o único filho da vítima, de 17 anos, não quis ver o caixão com o corpo da mãe. Ele está tentando ser forte, mas está muito abalado. A Sônia ela era muito alegre, vaidosa, sempre arrumada, muito falante. Já o corpo de Marli Guido Pereira, de 65 anos, foi cremado em São Paulo. A idosa era de São José dos Campos. A terceira morte foi confirmada na manhã deste domingo. Adriana Carvalho Araújo, de 39 anos, estava grávida de 7 meses. Ela e o bebê não resistiram. O acidente foi por volta de 6h30 da tarde deste sábado. Um grupo de 43 turistas fazia o passeio no trem que liga Campos do Jordão a Pindamonhangaba. No trecho de Santo Antônio do Pinhal, o bondinho descarrilou e bateu no barranco. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, policiais militares e até voluntários fizeram um mutirão para socorrer as vítimas. Esse passageiro, que sofreu ferimentos leves, disse que o trem perdeu o freio. Nós estávamos todo mundo tranquilo dentro do trem, né? De repente ele aumentou bastante a velocidade, né? O pessoal começou a achar que o piloto estava brincando, né? E o condutor de repente deu sinal para o pessoal não fazer barulho. E foi questão de segundo, o trem já descarrilhou. O freio de emergência não funcionou e o freio do trem também não funcionou. Em novembro de 2011, o governador Geraldo Alckmin anunciou um investimento de mais de 4 milhões de reais na infraestrutura da ferrovia. Mas os recursos começaram a ser aplicados somente em setembro deste ano. Segundo a empresa que administra a Estrada de Ferro, o vagão passou por uma reforma completa em julho, mas não é possível dizer quando esse trecho da ferrovia recebeu manutenção. Uma sindicância foi aberta para averiguar as causas do acidente. Tem 30 dias para levantar todas as informações técnicas, operacionais sobre a viagem, sobre o veículo, sobre a via permanente. A sindicância ela é composta por técnicos, por especialistas aqui da ferrovia, e nós tivemos também a atenção de chamar para compor essa comissão também técnicos da CPTM de São Paulo. E o acidente aconteceu no início da noite de sábado, que dificultou bastante o trabalho de resgate das vítimas. Viaturas do Corpo de Bombeiros, resgates e policiais militares chegavam a todo momento para socorrer as vítimas. O bondinho turístico, que faz a ligação entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão, descarrilou quando passava pelo trecho de Santo Antônio do Pinhal. 43 pessoas estavam no trem no momento do acidente. Este policial militar, que estava próximo ao local, foi um dos primeiros a socorrer as vítimas. Havia pessoas, uma senhora prensada embaixo do trem, uma outra vítima lá de fora, junto com o marido. Várias pessoas pedindo socorro, algumas com fraturas. Foi prestado socorro, entrei dentro do trem junto com outros cidadãos que estavam lá. Retiramos os bancos para aliviar o peso em cima das pessoas. E foi feito o possível. Até a chegada do Corpo de Bombeiro. Os casos mais graves eram retirados de maca. Este passageiro de Taubaté, que sofreu ferimentos leves, descreveu o momento do acidente. Andou mais ou menos 300 metros, aí o trem aumentou a velocidade, de repente, né? Aí o pessoal até começou a comemorar, achando que o piloto estava fazendo alguma gracinha. Mas aí quando começaram a pedir para o pessoal não fazer nada, né? Mas também não teve nenhum alerta. Aí, de repente, o trem já saiu e capotou. Não tinha freio, os bancos não seguraram, não tinha cinto de segurança, não tinha nenhuma condição de segurança.
A dificuldade em chegar ao local do acidente complicou o trabalho de resgate. Está difícil o acesso por causa do estado, né, do tempo, chuva, a serra para a gente descer, bastante escorregadio. Tá difícil. O acidente aconteceu por volta das 6h20 da tarde. 3 horas depois, o Corpo de Bombeiro retirou 43 vítimas. Alguns voluntários também ajudaram no resgate. Pesada, a maca, tinha que revezar, 2 quilômetros, né, da onde aconteceu o acidente. Aí viemos para ajudar. Os bombeiros montaram uma base no quilômetro 32 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro para fazer os primeiros atendimentos. Depois, as vítimas foram levadas para hospitais de Campos do Jordão, Pindamonhangaba e Taubaté. E 4 pessoas seguem internadas, sendo 2 na Santa Casa de Pindamonhangaba e 2 no Hospital Regional de Taubaté. Em Pinda está internado o marido de Adriana Carvalho, de 39 anos, a grávida que morreu no acidente. O delegado responsável pelo caso, Vicente Lagiotto, informou que já ouviu algumas testemunhas do caso e que a hipótese inicial é que tenha, sim, havido falha no sistema de freio do bondinho. O motorista de um caminhão invadiu 2 casas na Avenida São José, uma das principais vias do centro de Paraibuna. O acidente aconteceu na manhã de hoje. Essas fotos foram enviadas pela Defesa Civil de Paraibuna. Segundo a polícia, o motorista teria dormido ao volante. No momento da colisão, havia moradores dormindo em uma das casas. Apesar do susto, olha só, não houve feridos. O condutor teve apenas ferimentos leves e foi atendido ao pronto-socorro. Ele prestou depoimento à polícia e foi liberado. E a seguir aqui no Band Cidade tem previsão do tempo e ainda uma reportagem com moradores e comerciantes de Redenção da Serra. Eles estão preocupados com o baixo nível da represa de Paraibuna. Agora 12h58.